uma viagem pelo tempo e espaço. Eu sou a Pamela e o Papo Ruven de hoje está começando. E hoje nós vamos falar sobre uma companhia que nem todo mundo gosta muito dela, mas eu acho que a participação dela foi importante, não apenas para a história do Doutor, mas também para o desenvolvimento da série e até mesmo para um spin-off, o Torchwood. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Martha Jones. E antes da gente começar o vídeo de fato, só lembrar um pouquinho, né, que a gente tem várias participações dela também no universo expandido da série, não só na série principal ou em Torchwood, mas aqui no vídeo de hoje a gente vai falar somente sobre as principais viagens dela com o Doutor, onde aparece na série principal Doctor Who, e um pouquinho em Torchwood. As outras aventuras dela no universo expandido a gente deixa para ver numa outra hora, porque senão vai ficar muito extenso e cansativo o vídeo, tá bem? A Martha nasceu em 1986, é filha da Francine e do Clive Jones. Além disso, ela também tem dois irmãos, uma irmã mais velha, que é a Tisha, e o irmão mais novo, que é o Leo. E ela também tem uma sobrinha, filha do Leo, ou Léo, né, como preferia, aqui no Brasil seria Léo, que é a Kisha. E quando a gente conhece a Martha, os seus pais eram divorciados e viviam brigando. Isso principalmente porque o pai dela estava passando por uma crise de meia-idade e começou a namorar uma mulher bem mais nova do que ele. Além do que, ela era loira, né, e branca, e claro que a mãe dela, a família dela, não aceitava isso muito bem. E a gente vê em diversas ocasiões da série como que a Martha lida com esse preconceito, né, em torno dela ser uma mulher negra, da família dela ser negra e tudo mais. Então, para essa mulher ser bem mais nova e branca e loura, obviamente que a mãe dela não aceitava, né, esse namoro dos dois, então seus pais viviam ali brigando e tinham um conflito familiar muito grande por causa disso. Ela cresceu morando com a mãe e se decidiu se tornar médica ainda quando era criança. Ela sofreu um acidente, quebrou o braço e precisou tirar um raio-x. E foi quando ela viu o equipamento que ela ficou encantada, né, com todo aquele equipamento, e foi onde ela se decidiu que se tornaria médica quando crescesse. A Martha conheceu o doutor em 2008, quando ela já era residente de medicina no Royal Hope Hospital, em Londres. Ela estava indo para o hospital falando com toda a família dela, combinando sobre um jantar, uma festinha que eles iriam fazer, quando ela se depara com um maluco que fala qualquer coisa sem sentido, tira a gravata ali para ela, e ela fica sem entender nada e continua o caminho dela. Só que mais tarde, né, no final já do episódio, a gente vê que esse maluco, na verdade, era o doutor, que ele queria provar para ela que a TARDIS era uma máquina do tempo. Então, aqui, ela ainda não conhecia ele, mas ele já conhecia ela. Né? A gente sabe que essa linha temporal assim, é meio estranha, meio bagunçada, mas no final a gente consegue entender por que ele fez isso e que na verdade não era um maluco que estava dizendo alguma coisa sem sentido, ele só estava mostrando para ela que era capaz de voltar no tempo ou viajar para o futuro, para ele poder mostrar para ela que a TARDIS era uma máquina do tempo. Depois disso, eles vão se ver novamente dentro do hospital já, porque o doutor ele se disfarçou de paciente para poder se infiltrar lá e procurar por uma plasmavore. Os estudantes residentes de medicina vão visitando paciente por paciente com o professor e vão ali tentando adivinhar o diagnóstico, o professor vai corrigindo e dando o diagnóstico, o tratamento certo. Eles passam pela plasmavore, que era a senhora Florence Finnegan, e ela também estava meio que disfarçada ali de paciente, e depois passam pelo doutor com o pseudônimo, claro, de John Smith. E o doutor não era o único que estava atrás dessa plasmavore. Os Judon também estavam atrás dela por ela ter assassinado a princesa criança da nona regência de Padre Volle. Então eles abduziram o hospital inteirinho e o levaram para a Lua, porque lá a jurisprudência era neutra, então eles poderiam procurá-la por ela lá e fazer a ação que eles precisassem fazer. O doutor percebeu logo de cara que a Martha era bem esperta e tinha um raciocínio bem rápido, então ele meio que a convidou para poder ajudar ele nesse rápido do hospital pelos Judon e também para poder ajudar ali na investigação. Mas no meio do caminho algumas coisas acabam dando um pouco errado e os Judon acabam capturando o doutor por engano. E com eles não tem conversa. É acusado, é julgado, é condenado e apenas executado ali mesmo, na hora. O que significava que o doutor estava numa baita de uma encrenca. E pela sua corajosa atuação no desenrolar da história, por ter salvado a vida do doutor e por ter ajudado os Judon a capturar a verdadeira criminosa que eles estavam procurando,
o doutor dá de presente para Marta uma única viagem. Obviamente ela acaba aceitando, né? Quem não aceitaria. E com o passar do tempo vem surgindo mais uma, mais outras viagens por aí, até que o doutor percebe que ela não é mais uma simples passageira, convida ela, né, para ser a sua companheira de viagem pelo tempo e espaço. Ela fica super feliz e aceita, então acaba se tornando sua nova companhia de aventuras por aí. Então, passando rapidamente pelas viagens que os dois fazem juntos, a primeira aventura que a gente tem é lá em Londres de 1599, na época de William Shakespeare. Essa aventura a gente pode acompanhar no episódio O Código Shakespeare, onde a gente também já fez uma análise aqui no canal, onde você pode acompanhar logo ao final desse vídeo. Vou deixar o link aqui embaixo e também, né, logo em seguida você pode seguir direto para esse vídeo. E logo após essa viagem, dela ter conhecido William Shakespeare e dele ter ficado encantado com a sua dama negra, e que, aliás, ela menciona em alguns episódios da série que ela conheceu William Shakespeare, o doutor leva ela para o futuro, para Nova York. E é nessa viagem que ela começa a ficar preocupada em relação à sua posição com ele, porque ela só topou se aventurar com o doutor porque ela se apaixonou por ele quando eles ainda estavam no hospital. E ela começa a perceber que talvez ele possa não corresponder esse sentimento para com ela. Nessa viagem para Nova York, ela assiste junto com o doutor e a enfermeira gato Hen a morte da face de boi. Logo após ele revelar um segredo para o doutor de que ele não era o único senhor do tempo, com as palavras "Você não está sozinho". Em inglês, "You are not alone". Guardem bem essas iniciais, YANA. A gente vai usar elas mais pra frente, beleza? E logo ao final dessa aventura, a pedido dela mesma, o doutor conta para ela sobre como era o seu planeta Gallifrey e o que aconteceu na última grande guerra do tempo. E ele acaba presenteando Marta com mais uma viagem, dessa vez para o passado, a nossa Nova York, na nossa terra, em 1930. Essa é uma história contada em 2 episódios e aborda o sumiço das pessoas que moravam em Hooverville. Essa vila foi criada para os sem-tetos devastados pela crise econômica da Bolsa de Nova York de 1929. Todos aqueles que perdiam casa, família, emprego, enfim, tudo, acabavam indo parar em Hooverville. Só que essas pessoas que estavam morando lá acabavam sumindo do nada, desaparecendo. Elas começaram a sumir sem explicação. E lá estavam o doutor e a Marta para descobrir o que estava acontecendo. E eles descobriram que era nada mais, nada menos do que um plano do culto de Skaro, que são 4 Daleks, que o plano deles é manter a raça Dalek viva. Então, o culto de Skaro, 4 Daleks do alto escalão da raça, criados com o propósito de buscar maneiras da sobrevivência deles, da raça deles, tinham um plano para fundir Daleks e humanos, criando assim os humanos Daleks. Mas é claro que isso não poderia dar certo com o doutor e a Marta por perto, né? E logo após ter frustrado o plano dos Daleks de criar uma única raça, o doutor resolve levar a Marta de volta para casa dela apenas algumas horas depois que ela tinha partido. Mas ele vê uma chamada, uma propaganda na TV do professor Lazarus, dizendo que ele iria mudar o conceito do que era ser humano. E nas próprias palavras do doutor, ele não aguenta e precisa ver o que é. A Tish, irmã da Marta, estava trabalhando na recepção desse evento. Então o doutor vai até lá acompanhado pela Marta para ver qual que era essa ideia aí do professor Lazarus. A ideia dele era se rejuvenescer, mas acaba não dando muito certo e ao invés dele conseguir isso, ele acaba despertando um monstro adormecido, um DNA humano após milhões e milhões de anos de evolução. E é logo no final desse experimento que deu completamente errado, que a Tisha também acaba ajudando o doutor e a Marta a acabarem com o monstro, que ele convida a Marta para ser sua companheira de viagem. Ela fica bem feliz e aceita. Eles vão parar no espaço numa viagem eletrizante e depois eles voltam para a Terra, no passado, em 1913. O doutor usa o sistema camaleão para se disfarçar de humano e se torna o professor John Smith. E a Marta, sua leal empregada. Ele fez isso para poder se esconder de uma família de alienígenas que, se pudesse encostar nos poderes de Senhor do Tempo do Doutor, seria devastação na certa. E ele fez uma lista de recomendações para Marta para todo esse tempo que ele teria que ficar camuflado. Seria apenas alguns meses, a família iria perecer e ele poderia voltar a se tornar o Senhor do Tempo que era.
E o disfarce do doutor estava em um simples relógio de bolso, com várias escritas em galifreiano do lado de fora, que para ele nada mais eram do que alguns emblemas, alguns desenhos decorativos. Isso quando ele percebia que o relógio estava lá, porque o filtro de percepção do sistema camaleão era tão forte que ele, na maior parte do tempo, sequer se lembrava que ele tinha esse relógio. E naquela lista de recomendações que ele fez para Marta, faltou ele listar um item: ele se apaixonar por uma mulher humana. E isso aconteceu. Ele acabou se apaixonando por uma enfermeira na escola onde ele era professor. E ele, como humano que era no momento, queria ter uma vida normal com ela, se casar, ter filhos, envelhecer ao lado dela. Mas as lembranças de Senhor do Tempo sempre visitavam durante a noite nos seus sonhos. Ele escreveu um diário que acabou ficando com ela. E no final, ele tem que se recordar do Senhor do Tempo, que de fato ele era, para poder derrotar essa família alienígena e salvar a todos. E logo depois de ele ter salvado a todos dessa família alienígena maluca e de sua devastação, a gente tem uma aventura com um participante para lá de especial, o Capitão Jack Harkness. O doutor acaba estacionando a TARDIS por um momento em Cardiff para poder reabastecer a máquina do tempo com a fenda temporal que existe na cidade. E o capitão Jack Harkness estava meio que rastreando o doutor há algum tempo. Então ele percebeu quando ele pousou com a TARDIS ali em Cardiff e foi correndo atrás dele. Só que meio que o doutor querendo fugir, meio que não dando tempo, ele precisa pegar uma carona meio que inusitada com a TARDIS. E essa carona ele conseguiu agarrado na TARDIS pelo lado de fora. Isso fez com que a TARDIS levasse eles para um futuro tão distante que eles foram parar no fim do universo. Lá, os últimos seres humanos tentavam escapar dos canibais da raça futura e esperavam para embarcar numa nave que prometia levá-los para a Utopia. Os encarregados de fazer essa nave decolar eram o professor Iana e a sua assistente Chantou. Pegou esse nome, professor Iana? Pois bem, Capitão Jack, Marta e o doutor ajudam eles a fazer essa nave funcionar e poder decolar. Só que o professor ele tinha um barulho na cabeça que era, que nem ele mesmo falava, uns tambores que ficavam o tempo todo tá 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 tá. Até que no final do episódio ele derruba o filtro de percepção do sistema camaleão dele e percebe o relógio de bolso que ele carrega com ele. É a Marta que acaba se tocando que o relógio é idêntico ao do doutor e que ele era outro Senhor do Tempo. Ela corre para tentar avisar o doutor de que tinha mais um Senhor do Tempo ali e ele corre para tentar impedir o professor de abrir o relógio. Mas ele acaba chegando tarde demais. O professor abre o relógio e acaba se revelando outro Senhor do Tempo, que é ninguém mais, ninguém menos do que um mestre. E você deve se lembrar que quando o 10º doutor ainda estava se regenerando, ele acaba perdendo uma mão em uma luta para a proteção da Terra. Essa mão tinha ido parar nas mãos do Capitão Jack e ele estava carregando com ele o tempo todo. Nessa aventura, ele acabou tirando a mão da mochila para mostrar a todos ali que ele tinha a mão do doutor e era com isso que ele estava conseguindo rastrear o doutor e por isso descobriu o pouso dele em Cardiff. Quando o mestre se revela e percebe que ele é um senhor do tempo, ele rapta a mão do doutor e a TARDIS. E a única coisa que o doutor consegue fazer é travar as coordenadas da TARDIS para o mestre não fazer uma viagem tão grande assim. O doutor acaba utilizando o manipulador de vórtice do Capitão Jack para tirar os três dali, Jack, Marta e o próprio doutor, e eles voltam para a Terra logo um dia após a eleição de Harold Saxon como primeiro-ministro da Inglaterra. E quem era Harold Saxon? Pois é, o mestre. Os nossos três aventureiros tentam descobrir como que um senhor do tempo chegou a um cargo tão alto, tão grande assim, em tão pouco tempo, se nem sequer da Terra ele era. Fazia cerca de 18 meses que ele estava ali e conseguiu ser primeiro-ministro da Inglaterra. Como? Pois bem, eles acabam descobrindo a rede Arcanjo, que era uma rede de 15 satélites em volta da Terra que emitia uma espécie de sinal, uma espécie de hipnose que fizeram com que a população votasse nele sem nem mesmo saber o porquê, e também outras espécies de ondas que essa rede de satélites emitia. E como eles estavam sendo procurados por todos os lados, com seus rostos estampados em tudo quanto é lugar, e ainda para ajudar tinha essa rede Arcanjo, né, para piorar a situação,
eles tiveram que dar um jeito de se camuflar dessa rede, né, e da percepção das outras pessoas para poder andar livremente por aí. E toda a família da Marta acaba sendo sequestrada pelo mestre e são levados para uma espécie de estação bélica aérea, o Valiant. Os nossos aventureiros vão para lá para tentar salvar, e essa estação era onde o mestre resolveu se instalar para comandar o seu império de lá e acabar morando lá também. E é de lá também que o mestre convoca os Tocaflames para poder exterminar uma parte da população da Terra. O mestre também acaba aprisionando o Doutor e o Capitão Jack, mas a Marta consegue fugir. E antes dela fugir, o Doutor dá algumas instruções para ela, que era para ela fazer toda a população da Terra utilizar a própria rede de satélites e a própria contagem regressiva do mestre contra ele. Para isso, ela precisou viajar durante um ano inteiro toda a Terra, todo o planeta Terra, conversar com várias e várias pessoas, falando sobre várias coisas que o doutor tinha feito para salvar todas essas pessoas, sem nem mesmo elas saberem quem ele era, que ele estava lá fazendo isso por elas, e que era para elas pensarem no doutor, nessa única palavra, doutor, em um momento específico, que era o término da contagem regressiva do mestre. E é nessa viagem também que a Marta acaba descobrindo que esses Tocaflames não passavam dos últimos humanos que tinham embarcado para a Utopia. E o momento específico, né, no final da contagem regressiva, acabou chegando. As pessoas pensaram no doutor, ele conseguiu refazer toda a sua força e com isso acabou salvando todo mundo da Terra e destruiu a máquina paradoxal do tempo que o mestre tinha criado com a TARDIS, e todo aquele ano que tinha acontecido acabou não acontecendo. Como? Voltou no tempo. Só que os que estavam ali no Valiant lembravam-se do que aconteceu, porque todos os passageiros que estavam ali conseguiram manter as suas memórias, mas todo mundo que estava ali embaixo na Terra é como se aquele ano não tivesse acontecido, aquele ano de devastação. E o mestre, ele acaba tendo um trágico fim, porque a esposa dele também se lembrava do que aconteceu e acabou dando um tiro nele. E ele se recusa a se regenerar. É uma cena dramática, né? O doutor chora pra caramba. Depois acaba fazendo até uma pira para poder incinerar o corpo do mestre. E a gente pensa que é o fim do mestre. Mas o mestre é o mestre, né? Então talvez acabe não sendo o fim dele. Quanto ao Capitão Jack Harkness, a gente também não pode deixar de mencionar aqui, né, que ele voltou para Cardiff para ficar em Torchwood, e ele acaba revelando algo impressionante pra gente. E quanto a Marta, ela resolve ficar com a família dela, né, ela resolve não ser mais companheira de viagem do doutor. Primeiro porque ela percebe que o doutor nunca vai poder corresponder aos sentimentos dela, né, ele nunca vai poder gostar dela da mesma forma que ela gostava dele, pela perda recente da Rose, né, que ele teve, e também porque ele não conseguia corresponder esse sentimento para ela. Simplesmente não conseguia. Ele via ela como uma amiga, não como uma mulher. E ela não via ele tanto como um amigo, né? Via ele como um homem. Ela ficou apaixonada por ele. E também outro motivo que fez ela ficar na Terra é que a família dela estava no Valente. Então eles se lembravam de toda aquela devastação que teve, de todo aquele horror que eles viveram durante aquele ano. Então ela preferiu ficar com a família dela, né, para abandonar o doutor, não ser mais companheiro de viagens dele, né, pelo fato dele não conseguir corresponder aos sentimentos dela, e também para ela poder cuidar da família dela, que estava bem assustada com a situação. Mas ela não vai embora, né, antes de fazer um discurso de despedida para ele, e também de deixar o celular dela com ele. E ela avisa que seria bom ele atender caso ela ligasse para ele. Depois de um tempo, ela foi recrutada pela Unity e começa a trabalhar para a organização. E ela acabou até trabalhando com o Instituto Torchwood em um caso que a organização mandou ela para investigar. E ela liga para o doutor pedindo a ajuda dele na tentativa dos Sontarans de invadir a Terra. Ela acaba sendo clonada, mas o doutor acaba descobrindo. Ela estava sendo mantida num estado dormente para poder manter o clone dela vivo. E logo depois que o doutor acorda ela para salvar a amiga dele, né, a Marta, o clone acaba morrendo. O clone também ajuda ali, né, no desenrolar da história, com algumas ideias que o Sontarans tinha para o plano de invasão deles, mas acaba não resistindo porque o clone precisava da pessoa sendo mantida viva nesse estado dormente. Como a Marta tinha acordado, já era o clone.
E logo depois dessa aventura, o doutor convida a Marta para ela poder voltar a viajar com ele. Ela se recusa, mas ela estava dentro da TARDIS. E a TARDIS acaba sendo mais rápida do que ela, do que o próprio doutor. A TARDIS acabou jogando eles no vórtice temporal, então ela pode ter mais uma aventura com eles. E nessa daqui a gente também já tem a Donna como companheira do doutor. E é nessa aventura também que a gente acaba conhecendo a filha do doutor, gerada através de uma máquina com os genes do doutor. Não é um clone e não é uma cópia. Era assim que as pessoas se reproduziam naquele planeta, através dessa máquina com os genes de outra pessoa. E eles faziam isso porque eles estavam em guerra e precisavam repor rapidamente os seus soldados. Então, com essa máquina, acelerava bastante a reprodução deles, onde já formava a pessoa ali praticamente adulta, né, pronta, um soldado pronto para poder já ir para a guerra. O doutor acaba tendo uma trágica perda, ou não, mas pelo menos ele acaba com a guerra do lugar. Então eles voltam para a Terra e a Marta volta para o seu noivo, na época Thomas Milligan, que ele não aparece na série, ele só é falado de nome e mostra o anel que ela está noiva. E ela ainda estava trabalhando para a Unity quando a Terra é raptada pelos Daleks. E aqui a gente tem uma boa parte da trupe do Doutor reunida para poder salvar todos aqueles planetas raptados. Nós temos a Marta, a Sarah Jane Smith e o filho dela, o Luke, o Instituto Torchwood, Rose Tyler e a mãe dela, Jack Tyler, o Mickey Smith, e a gente tem até o Dr. Donna, criado pela Donna em contato com a mão do doutor, que ele passou a carregar na TARDIS depois de ter recuperado ela do mestre. E quando eles retornam para a Terra, o Capitão Jack convida a Marta para ir trabalhar em Torchwood com ela, mas ela se recusa, né, dizendo que vai continuar na Unity, mas depois de um tempo, até isso ela resolve largar. E ela aparece, depois de um tempo, com o Mickey Smith numa espécie de freelance, tentando proteger a Terra de invasão alienígena. Então, em algum momento da série, que não é mencionado o qual, ela acaba terminando o seu relacionamento com o Thomas Milligan, se casa com o Mickey, né, larga a Unity e vai trabalhar freelance protegendo a Terra contra as invasões alienígenas. Ela teve uma breve participação naquele episódio em que a Dona deveria virar para a esquerda e acabou virando para a direita. E essa breve participação dela foi quando, em vez dela salvar a vida do doutor, ela salvou a vida de um estudante residente e acabou morrendo quando os Judon raptaram o hospital e levaram-a para a Lua. Mas como isso era uma realidade paralela, e a Dona acabou consertando tudo isso quando ela virou para a direção certa, virou para a esquerda, tudo acabou voltando ao normal. E além disso, né, em vários episódios ao longo da série da participação do 10º Doutor, a Marta é mencionada várias vezes, né, seja em alguma menção na série ou em alguma lembrança do Doutor em relação à amiga Marta dele. Bom, galerinha, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Né? Quem não gosta muito da Marta, eu espero que você dê uma chance para ela como companion, porque a gente pôde ver que ela foi bastante importante no desenrolar, no desenvolvimento da série e também nos sentimentos, no doutor como pessoa, né, como o senhor do tempo, nas atitudes, nos sentimentos dele. Né? Ela é uma pessoa extremamente inteligente, tem um raciocínio rápido, lógico, além de ser gentil, bondosa, e ela também tem um senso de humor bem grande, né? Porque a gente vê em vários episódios ela lidando com o preconceito de uma forma bem agradável, vamos dizer assim. Né? Então, vocês que não gostem dela, espero que deem uma chance para ela. Vocês que gostam dela, espero que tenham gostado mais ainda, né, dela depois desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu fiz com todo carinho para vocês. Se vocês não são inscritos, se inscrevam, já deve estar aparecendo a bolinha aqui do lado. Não esqueça de deixar o like aí embaixo. Se quiser assistir, né, o código Shakespeare Análise que a gente fez sobre esse episódio, é só clicar aqui. E se quiser assistir um outro vídeo, é só clicar aqui. Belezinha? Então, galera, alonze e até a nossa próxima viagem pelo tempo e espaço.